Olá, amigos do direito, como tem passado? Tudo tranquilo? Estou aqui mais uma vez para trazer aos senhores e às senhoras um novo assunto. O juiz proferiu uma decisão que lhe causou incômodo ou preocupação, pois ela contém erro material, é omissa, obscura e cheia de contradição. Fique tranquilo, aprenda comigo mais uma lição. Contra este ato judicial inadequado, incoerente e destoante da perfeição, existe um recurso previsto na processual legislação que aclara e resolve toda a situação. Falo doravante a respeito dos embargos de declaração. É um recurso ou meio de impugnação que cabe contra qualquer decisão, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, e, para alguns, até mesmo contra despacho sem qualquer fundamentação. Geralmente é dirigido ao juiz que proferiu e causou o erro, contradição, obscuridade ou omissão, cujo prazo de oposição é de apenas 5 dias úteis a contar da vossa intimação. E se o processo for de criminalização, ele diminui para 2 dias corridos. Fato esse que exige o seu conhecimento e a sua atenção. No processo penal não há subsidiariedade ou supletivação, já que prazo possui própria disciplinação. É um recurso fácil de entender, pois o artigo 1022 caput do CPC expressamente indica e prevê que dele você poderá se valer todas as vezes que for necessário obscuridade vir a esclarecer, eliminar contradição dentro da própria decisão, corrigir erro ou suprir uma omissão. Então, vou te dar sobre todas as causas uma orientação, um ponto de partida para que consiga a sua identificação, iniciando pela chamada omissão, que acontece quando se suscita uma tese no curso processual, mas o juiz, ao exarar a decisão por vontade ou distração, sobre ela permanece silente, deixando de ser específico e pontual. Fala sobre tudo, mas deixa de abordar aquilo que para o embargante é importante e fundamental. Sonega de forma involuntária ou intencional, ponto ou questão, configurando assim a famigerada omissão, justificando a oposição do recurso para que ocorra a declaração daquilo que deveria ter sido dito, mas ficou apenas na ilusão. A contradição ou antinomia da decisão que autoriza a oposição dos declaratórios é a interna, dentro do próprio julgado, quando o seu prolator fundamenta para absolver, mas na elaboração do julgamento vem a derrapar e no seu dispositivo vem a condenar. Caminha em direção da procedência e logo em seguida vem a proceder. É o ponto da decisão que fundamenta e o seu dispositivo que lhe vem a desatender, violando assim o silogismo que todo julgado precisa obedecer. Já a obscuridade é aquela forma de constar ou escrever, muito comum no judiciário de se ver, onde você começa a leitura, mas no final nada consegue compreender. É um amontoado de palavras e frases dispersas no texto, lhe fazendo novamente a decisão vir a ler. Porém, mais uma vez, você nada consegue resumir e abranger. Fica o dito pelo não dito, o escrito e o não compreendido, de modo que ao interessado só resta embargar para que o magistrado a decisão venha a explicar.
com mais certeza, eliminando assim a ausência de clareza. O erro material que autoriza a oposição não é o de mérito, mas sim pequenos equívocos de grafia ou redação, cálculos ou de transposição, vindo os declaratórios a ser o remédio ideal que a lei lhe entrega em mãos, para que você indique e obtenha a necessária correção. Como qualquer recurso, os embargos têm os seus próprios pressupostos, sendo uns de natureza objetiva, preste bem atenção, tais como a recorribilidade, tempestividade, singularidade e adequação, como também os subjetivos, que se referem ao interesse e à legitimação. Podem ser opostos pela parte vencida, quando a decisão mal redigida resulte em um gravame ou prejuízo na sua esfera jurídica, fazendo nascer ao mesmo tempo a legitimação e o interesse processual, metaforicamente, corpo e sombra no campo recursal. O terceiro prejudicado também pode embargar todas as vezes que a decisão venha lhe atingir ou prejudicar, apesar de estar até então fora do processo. Nele pode justificadamente vir a ingressar em razão da conexão, da relação ou da situação jurídica de que é titular, estar diretamente linkada com o objetivo da decisão que lhe pode embaraçar. Temos ainda a legitimidade do Ministério Público, que na condição de instituição também pode embargar de declaração, não só como parte, mas igualmente como fiscal da ordem jurídica, cumprindo assim a sua função, tal como está previsto na nossa Constituição. Os embargos declaratórios podem ser totais ou plenos, parciais ou restritos, conforme o embargante impugne a decisão, a sentença ou acordo, totalmente ou apenas por capítulos. Os embargos que traduzem uma modalidade de recurso sempre se apresentam adjetivados. Podem ser de declaração simples, pré-questionadores, automáticos, com efeitos modificativos, porém nunca inominados. Os declaratórios simples ou com efeitos modificativos são opostos para o mesmo juízo que proferiu a decisão impugnada, seja ele singular ou colegiado, enquanto os embargos automáticos previstos no artigo 942 do CPC é de observância obrigatória, substitui os extintos embargos infringentes e são provocados de ofício pelo mesmo órgão do mesmo tribunal com a sua composição modificada, visando com isso complementar julgamentos não unânimes, tornando o direito mais previsível, seguro e equânime. Em regra, portanto, os embargos declaratórios possuem natureza integrativa, já que se prestam a declarar e a corrigir erro, omissão, obscuridade ou contradição contida na pronunciada decisão, como também natureza horizontal, pois a declaração quase sempre é feita pelo mesmo juízo que a redigiu no âmbito processual. Geralmente, os declaratórios não admitem contraditório, não se oportunizando o oferecimento de contrarrazões. Até porque o que se pretende é geralmente sanar desvio de padrão ocorrido em determinada decisão. No entanto, o juiz intimará o embargado a se manifestar em 5 dias sobre o conteúdo dos embargos, caso o seu eventual acolhimento implique na modificação do entendimento, corrigindo assim aquilo que estava errado, para permitir que o processo siga saneado. Nesse caso, tem-se os chamados embargos declaratórios com efeito de modificação. Antigamente a lei nada falava a respeito, era da jurisprudência uma criação. Hoje em dia, o legislador criou consciência e o previu
no nosso Código Processual de Regência. Eles independem de preparo e geram a interrupção do prazo para a interposição de outro recurso. Interromper é fazer cessar, por termo, encerrar. Interrompido o aludido prazo com a oposição dos declaratórios, com o seu julgamento, a fluência, que se encontrava até então em estado de latência, retoma por inteiro a sua sobrevivência, conferindo à lei prazo integral para a eventual interposição recursal. Assim, a mera oposição dos embargos de declaração automaticamente ocasiona a configuração da interrupção para que se interponha outra irresignação, que pode ser um agravo de instrumento, um recurso especial, extraordinário ou uma apelação. Todavia, esse recurso é desprovido de efeito suspensivo, sendo necessária a sua postulação para impedir o cumprimento da decisão, cujos pressupostos são exatamente os mesmos que os da tutela em antecipação. Exige a lei a probabilidade do provimento recursal, ou de forma mais pontual, a relevância da fundamentação apresentada, sempre presa e atrelada ao risco de difícil reparação, pressuposto este que serão analisados, lamentavelmente, apenas dentro do campo da subjetivação. Quando manifestamente protelatórios, os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal que os irão julgar, ao perceber e fundamentar, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor da causa, a qual poderá se elevar a um maior patamar, falo em até 10% sobre o valor da causa atualizada, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao pagamento da multa aplicada. Por fim, vou lhes falar a respeito de uma forma interessante de embargar. É aquela destinada a apontar, discutir e delimitar as chamadas questões, que podem ser de natureza federal ou constitucional. Pré-questionar é questionar anteriormente, com antecedência, no momento adequado. Ato este, meio sofisticado, que exige técnica, conhecimento e destreza do profissional habilitado, por funcionar como pressuposto ou requisito de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, e que tem como paradigma o conteúdo já há muito tempo sintetizado na redação da súmula 356 do Supremo Tribunal Federal. Para encerrar, é possível, porém não recomendado, a oposição dos chamados embargos homeopáticos, que é a prática de se opor um recurso após o outro até que a omissão, a contradição, a obscuridade ou erro material venham a ser sanados. Porém, o novo Código de Processo Civil é enfático, ao prever que os terceiros embargos aforados não serão admitidos. Pelo contrário, serão rechaçados, caso os dois últimos tenham sido frutos de protelações, caso em que o trânsito em julgado será certificado, prejudicando assim a pretensão de dar seguimento até o fim no julgamento da questão, especialmente em nível de tribunal de superposição. Para isso, o legislador foi valente. Sabe que muitos profissionais são preguiçosos e inconsequentes, de modo que veio a permitir o chamado pré-questionamento implícito, agora expressamente contemplado no artigo 1025 do CPC, incluindo no acordo os elementos que o embargante suscitou para fim de pré-questionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados por qualquer fundamento, sendo fundamental
que o recorrente seja inteligente e no seu arrazoado demonstre o vício pelo qual o acordo está inquinado. Pode ser ele a obscuridade, a contradição, o erro ou a omissão, pois somente assim você anulará o julgado perante o Tribunal de Cassação, após ele ser analisado e receber a esperada admissão. Espero que tenham gostado. Até a próxima.